Muito bem, valendo. Live ao vivo. Live é ao vivo, né? Live já é ao vivo, né? Tá bom. Muito bem, boa noite. Mais essa live ao vivo, né? Redundância, pouca bobagem. Muito bom estar aqui para compartilhar um pouco mais a respeito de casamento, a respeito de... Vixe, já tem uns coração aqui que eu não sei nem de onde está vindo esse coração, hein? Não? É Lívia que chegou aqui, Lívia já chegou dando coração aqui, ó. Lívia, parabéns pelo seu aniversário, hein? Foi aniversário da Lívia essa semana, você deu parabéns para ela? Dei parabéns para ela, muito bem. Foi por isso que ela não veio Foi na segunda, não foi? Aniversário dela? Acho que foi na segunda, não foi, Lívia, seu aniversário? Então, por isso que você não veio na segunda-feira, né? Não apareceu. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar aqui sobre como alcançar aquilo que a gente deseja. É possível a gente alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Foi quarta? Foi quarta, que foi o aniversário dela. Foi quarta, já faz uma semana já. Ixi, já está uma semana mais velha e eu estou errando nas contas aqui. Mas hoje vou falar aqui sobre como alcançar tudo aquilo que você deseja. Como você acredita? Em primeiro lugar, eu quero te perguntar, você acredita que você pode alcançar aquilo que você deseja? Você consegue, você tem noção de pensar nisso, se você consegue alcançar aquilo que você deseja? Tem pessoas que acreditam, de fato, que elas podem alcançar, que elas podem realizar. E há outras pessoas que acreditam que elas não podem realizar. Isso, infelizmente, acontece também, né? Então, eu quero dizer para você que se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, nas duas respostas você está certo. Porque você vai realizar aquilo que você acredita. Se você acredita que você pode, você vai realizar e vai alcançar. Se você acredita que você não pode, você não vai conseguir e vai dizer, tá vendo? Eu tinha certeza que eu não ia conseguir, tá vendo que eu não consegui? Eu tenho para te dizer o seguinte, que tudo aquilo que a gente quer alcançar, mas que a gente quer de fato alcançar, a gente pode alcançar. Mas exige esforço, exige dedicação. Quando eu quero alcançar alguma coisa, eu preciso deixar de lado algumas coisas. E tem algumas coisas que nos impedem de alcançar aquilo que a gente deseja. Mas antes de falar a respeito disso, eu estou aqui com uma camisa, né? Está escrito assim, se fosse fácil, todo mundo faria. Essa frase, essa camisa, eu comprei do Jerônimo Temel, um mentor nosso de coach, e ele fala muito essa frase. Essa frase faz sentido para nós. Você acredita nisso? Que se fosse fácil, todo mundo faria? Eu acredito nisso, que se fosse fácil, todo mundo faria qualquer coisa. Se para você não tivesse impedimento, se para você não tivesse problema de recursos, problema de tempo, se você tivesse todo o dinheiro disponível para você, se você tivesse todo o tempo ou pessoal, equipe para trabalhar com você, você faria o quê? O que você faria? O que você executaria na sua vida? O que você realizaria na sua vida? Se não tivesse barreiras, se não tivesse limite, se não tivesse tempo frio, tempo quente, se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? E aí, eu quero levar você a pensar o seguinte, que aquilo que você quer fazer, seja na tua profissão, nos teus negócios, nas tuas finanças, no teu casamento, você pode fazer. Mas uma coisa que não dá para a gente ficar esperando as coisas acontecerem é cair do céu. Esperar que as coisas se realizem sozinhas, só pelo poder da mente. Porque eu pensei, agora então eu pensei com muita força, vai se materializar. E se não se materializou, é porque eu não pensei com tanta força assim. Não é assim que as coisas acontecem. Às vezes a gente fica se vitimizando, a gente fica botando a culpa em outras coisas ou pessoas, né? Eu não consigo porque eu não nasci numa família assim, que se eu tivesse nascido numa outra família eu ia conseguir, eu não tenho esse recurso, porque se eu tivesse aquele recurso eu faria, eu não tenho tempo, porque se eu tivesse tempo eu faria. A gente fica colocando um monte de desculpa naquilo que a gente deveria fazer
e a gente acaba não fazendo. A gente fica colocando um monte de culpados e a gente não entra em jogo e a gente fica só pensando, sonhando, e a gente nunca entra em campo, a gente nunca vai para o campo de batalha, a gente nunca entra numa batalha para poder vencer a guerra. Porque a gente só fica pensando, pensando, pensando e não coloca em prática aquilo que a gente quer realizar. Né? Isso aí, Lívia, para cada problema existe uma solução. O problema é que as pessoas, e aí o que diferencia aqueles que realizam, aqueles que conquistam, aqueles que fazem de fato, daqueles que não fazem, sabe o que é? O casca grossa, sabe? O casca grossa, aquele que tem a pele mais dura, aquele que não desiste fácil. Porque tem aquelas pessoas que são muito melindrosas, e acontece alguma coisa, o tempo virou, alguma situação negativa apareceu, aí logo já fica todo dodói. Ah, mas é porque, coitado de mim, porque sempre acontece comigo, eu nunca vou conseguir, todo mundo consegue menos eu, e a gente acaba se perdendo nisso. A gente é isso mesmo, tem gente que cria um problema para toda solução que pode existir, né? E que a gente dá a solução, isso mesmo, Vivi. Tem gente que só vive criando problema. As pessoas não querem realizar ou têm medo de realizar. E sabe que as pessoas têm dois tipos de medo. Um medo é de não conseguir. Esse é um medo claro que as pessoas têm. Elas têm um medo de ficarem frustradas, de perderem tempo, de perderem dinheiro, de mancharem a sua imagem até, de dizer assim, puxa, eu tentei fazer, não consegui, puxa, você é mal visto, né? Porque eu não consegui terminar, não consegui fazer, não consegui concluir, não consegui chegar onde eu disse para todo mundo que eu ia chegar. Mas você sabe que existe um outro medo que as pessoas têm, mas muitas vezes elas não admitem, que é o medo de conseguir, é o medo de realizar. Como vai ser a minha vida depois que eu conseguir fazer aquilo que eu quiser? Aquilo de eu alcançar aquilo que eu quero. E aí, isso mesmo, dá até medo de tentar, né? Dá medo até de tentar, de sair do lugar, de fazer qualquer coisa. Dá medo. E aí a gente precisa buscar as formas para poder, de fato, trabalhar e realizar. E a gente não pode ter esse medo de não dar certo. As coisas, eu já falei numa outra live aqui, foi semana passada, ou foi segunda-feira, eu já não sei mais se segunda-feira é semana passada, se foi quarta-feira. Eu estava falando sobre, foi na quarta-feira passada, eu estava falando sobre a vida ter altos e baixos. A vida é cheia de altos e baixos. Um dia você está lá em cima, um dia você está embaixo, mas o que a gente precisa é enfrentar os altos e baixos, ou melhor, enfrentar os baixos, para ter cada vez mais altos na nossa vida e a gente colocar a nossa vida numa crescente. A gente colocar a nossa vida em crescimento. A gente precisa colocar a nossa vida numa linha de crescimento que nem sempre é constante, porque a vida tem altos e baixos. Mas para alcançar tudo aquilo que eu desejo, seja financeiro, seja na profissão, seja no casamento, seja nos negócios, em qualquer área da nossa vida, que a gente tem sonhos e a gente quer realizar, uma coisa é a chave. A gente precisa ter autorresponsabilidade. A gente precisa, para alcançar aquilo que a gente deseja, a gente precisa assumir a responsabilidade. É você bater no peito e dizer, olha, é comigo, isso aí sou eu que vou resolver. Quem vai dar um jeito na minha vida sou eu. Quem vai dar um jeito nas minhas finanças sou eu. Quem vai dar um jeito no meu casamento sou eu. E à medida que eu trabalho, à medida que eu me esforço, à medida que eu aprendo, que eu busco mais, eu vou conseguindo colocar em prática e vou saindo do lugar onde eu estou rumo ao lugar que eu desejo. Ninguém vai do 0 a 100 num passo só. Todo mundo vai passando 1, 2, 3, todo mundo começa pequeno. Todo mundo começa pequeno e vai crescendo até alcançar o estágio, o lugar desejado. De novo, seja no casamento, seja nas finanças, seja nos negócios, seja na profissão, em qualquer área da vida.
ou melhor, em todas as áreas da vida, é assim que a gente vai crescendo. A gente vai se desenvolvendo e a gente alcança aquilo que a gente quer com responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade. Eu gravei um vídeo no nosso canal do YouTube e o vídeo ele chama mais ou menos assim, como gavetas abertas quase acabaram com um casamento. É a história das gavetas abertas. E era um autor de best-seller, um cara muito renomado, cara muito com livros assim, best-seller em vários países, em várias línguas. E ele, então, disse que um dia ele não aguentava mais a situação dentro de casa, porque ele chegava em casa, todas as gavetas da casa, todas as gavetas, pensa aí na tua casa, as gavetas da cozinha, as gavetas na estante da sala, ou na sala, as gavetas que você tem, as gavetas no quarto, em todos os lugares da casa que tinha uma gaveta, as gavetas estavam abertas. E ele chegava, aquela gaveta aberta, aquilo incomodava demais aquele homem. E aí ele olhava para aquilo e ele saía fechando, batendo as gavetas, já ficava emburrado com a esposa. E ele chegava para a esposa e dizia para ela que ele não aguentava aquelas gavetas abertas, não sabia como ela não fechava aquelas gavetas. E ele ficou irritado com isso, que as gavetas sempre estavam abertas todos os dias que ele chegava em casa. E ele muitas vezes já tinha falado com a esposa daquele tom sarcástico, né? Ele sentava com a esposa e dizia assim, meu bem, deixa eu falar com você. Essas gavetas abertas, elas me irritam demais, elas me deixam irado quando eu chego em casa, isso me incomoda muito. E ele virava para ela e dizia assim, olha só como é fácil. Assim, ó, só fazer assim, ó, fecha a gaveta. Assim abre, assim fecha. Assim abre, assim fecha. Assim abre, assim fecha. Quer ver? Mais uma vez. Assim abre, assim fecha. E ele falava isso com ela, e falava isso várias vezes. E um dia ele chegou em casa, as gavetas estavam abertas, e ele falou assim, pronto, agora para mim já deu. Não aguento mais essas gavetas abertas, e agora eu não quero mais. Não quero mais, não estou satisfeito, não quero mais esse casamento, vou juntar minhas coisas e vou embora. E ele dormiu. No outro dia, pela manhã, quando ele saiu para ir para o escritório, ele botou uma muda de roupa dentro da pasta dele, e pensando, eu vou para o escritório e não volto mais para casa. Porque ele já estava chateado com aquela situação e ele não conseguia ver uma solução. Porque a solução dele era qual? Que a esposa fechasse as gavetas. E quando ele chegava, as gavetas estavam abertas e isso irritava ele. Então ele foi para o escritório e passou aquela manhã toda com a cabeça virada, já não conseguia trabalhar, só pensando naquela situação, que ele não ia para casa, para onde ele ia, como que aquelas gavetas podiam, como ele podia fazer com que a esposa entendesse que para ele era importante que ela fechasse as gavetas. E aí ele se pôs a orar. E ele foi orar, ele buscou um homem cristão, se colocou em oração e foi buscar diante de Deus o que ele podia fazer, né, naquela situação. E ele começou a orar, e ele dizendo, Senhor, como pode? Eu falo para tantas pessoas, sou um palestrante, autor de best-seller, e eu acabo não tendo essa harmonia dentro da minha própria casa. Como que eu vou acabar com esse casamento assim? Eu não queria que isso acontecesse, mas eu não aguento mais essa situação. E aí, Deus falou com ele, olha, você vai para casa. Você vai para casa. E aí aquele homem juntou as coisas dele para ir para casa e Deus tinha dito para ele, ele sentiu no coração dele Deus dizendo que ele agora seria o fechador oficial de gavetas da sua casa. Ele que seria o responsável por fechar todas as gavetas. E aí quando ele chegou em casa, adivinha só, ele abriu a porta de casa e entrou, quando ele entrou pela cozinha, adivinha só como estavam as gavetas? As gavetas estavam abertas. E aí ele chegou, olhou aquelas gavetas, deu um beijo na sua esposa e fechou as gavetas da cozinha. Quando ele foi, passou pela sala, as gavetas estavam abertas. E ele fechou as gavetas. Ele chegou no seu quarto e quando ele olhou para dentro do quarto, para o armário, ele viu as gavetas abertas. E ele fechou as gavetas. E aí ele voltou e disse assim para a esposa, meu bem, vem aqui. Ele deixou uma gaveta aberta. E ele pediu para ela sentar na cama e disse assim, meu bem, hoje eu quero conversar com você sobre as gavetas e hoje é a última vez que eu vou conversar.
Ela olhou séria, arregalou os olhos assim, né? Arregalou os olhos. E aí ele disse para ela, hoje quando eu saí pela manhã eu levei uma muda de roupas e eu não ia voltar para casa, porque eu não aguentava mais essas gavetas, mas Deus mostrou para mim que eu deveria ser o fechador oficial de gavetas dessa casa. Então nunca mais nós vamos falar sobre gavetas aqui, essa é a última vez. E todas as vezes que você deixar as gavetas abertas, eu sou o fechador oficial, sou eu que fecho as gavetas, sem nunca mais reclamar a respeito disso. Ela olhou para aquele homem assim, né, falando daquele jeito, não estava falando com sarcasmo, não estava bravo, não estava irado com a situação como ele sempre falava antes. Ela, então, ficou na dela. Depois, no outro dia, ele foi trabalhar. E aí, quando ele chegou em casa, imagina só, ele chegou em casa e as gavetas estavam, adivinha, as gavetas estavam abertas, porque ele é o fechador oficial de gavetas daquela casa. E ele passou, deu um beijo na esposa, saiu fechando todas as gavetas, voltou para ajudá-la, terminar o jantar, colocar a mesa, jantaram, nunca mais tiveram problemas com as gavetas. Isso porque ele assumiu a responsabilidade por algo que talvez fosse pequeno para ele, mas era muito grande para a esposa dele. Eu não vou entrar nos méritos, e não tenho nem como entrar nos méritos, de por que ela não fechava as gavetas. Talvez, sei lá, um trauma emocional do passado, ou ela não tinha consciência da dificuldade ou do prejuízo que aquilo estava trazendo para o casamento dela. Mas, às vezes, a gente age assim no casamento. A gente age assim com a roupa que fica espalhada, com algo que não está limpo, com alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a gente acha que deveria ser, porque cada um tem o seu tempo, e a gente, às vezes, fica culpando os outros. E aí eu quero compartilhar com você, rapidinho, eu fiz um post hoje sobre o livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. E é um livro fantástico, um livro pequeno, bem boa leitura, assim, exercícios práticos, e lá ele fala sobre 6 leis da autorresponsabilidade, que se a gente praticar essas leis, a gente vai ter resultado muito fácil e muito rápido. Então, deixa eu te falar, a primeira lei é calar-se em vez de criticar. Se a gente quer, quando a gente critica, e criticar o significado da palavra, se você buscar, vai ser assim, buscar o detalhe das coisas. Só que, geralmente, quando alguém faz uma crítica, a crítica busca o detalhe negativo em alguma coisa. Ou o detalhe que a gente não gostou. Pode não ser negativo para um monte de outras pessoas, mas para o crítico ele é negativo. E ele busca o detalhe negativo. Né? Ele busca o detalhe... A Anne dizendo, né, eu vou continuar estendendo a toalha. Isso mesmo, Anne. Talvez você seja a estendedora oficial de toalhas na sua casa. Né? Olha aí, um papel importante. Né? Assumir a responsabilidade desse papel. A primeira lei, então, é calar-se em vez de criticar. Se a gente, ao invés de criticar, e sabe aquela desculpa que a gente muitas vezes dá de fazer vou fazer uma crítica construtiva para você. Uma crítica construtiva geralmente pega no ponto negativo de alguma coisa que o outro fez. Mas se ao invés de você fazer uma crítica construtiva como essa, você simplesmente elogiar algo de bom que o outro fez naquele momento, vai ser muito melhor do que fazer uma crítica sobre aquilo que foi feito, aquilo que foi colocado ali. A segunda lei é dar uma sugestão ao invés de reclamar. E reclamar é clamar para si. Quando alguém reclama, normalmente está acusando a própria incapacidade de fazer algo, questionando o outro, que julga que o outro deveria fazer. E aí a gente não assume a responsabilidade. E aí você podia dar uma sugestão. Olha, posso te dar uma sugestão? Pensa, de repente, se não é melhor nessa situação você fazer isso, isso ou aquilo. E a pessoa vai julgar se é melhor ou não. Você deu uma sugestão. Você não fez uma imposição. A pessoa não é obrigada a aceitar aquilo que você está dizendo. É uma sugestão para melhorar, né, para melhorar esse processo.
A Yane reclama muito, né? E isso é um desafio mesmo. Reclamar, a gente se pega, né, muito facilmente. E aí, na segunda-feira, eu fiz uma live aqui falando sobre consciência. E às vezes a gente como é que é agora? Agora eu não sei, você tem que olhar lá, tá? São 4 fases da consciência, que é a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Eu falo melhor na outra live aí, você dá uma olhadinha lá depois, você vai ver como é que funciona isso. Mas a incompetência inconsciente é quando a gente nem sabe que não sabe. Sabe? A gente não sabe um monte de coisa que existe no mundo. Existe um monte de coisa acontecendo agora que a gente não faz ideia do que está acontecendo. Mas, às vezes, a gente, de maneira inconsciente, a gente faz um monte de coisa, que é o outro lado da moeda. E combater ou vencer a reclamação, passa de uma incompetência consciente quando você reconhece. Eu sei que eu reclamo, mas ainda não tenho consciência, ou melhor, não tenho competência para mudar esse quadro. E aí você passa da incompetência consciente para competência consciente, que é eu me esforço para não reclamar. E à medida que eu me esforço, busco meios de não reclamar, ou para cada tentação de reclamar, para cada momento que eu pensar em reclamar, eu vou fazer um elogio, eu vou fazer 2, 3 elogios, ou vai fazer aquele, chama de feedback sanduíche, né? Você faz um elogio, você sugere alguma coisa e você faz outro elogio. Então, de repente, você vai usar algum meio, aí você começa a se esforçar para fazer isso, até que você chegue à competência inconsciente, você já não percebe mais que não reclama. Você já nem se esforça mais para não reclamar. Então, depois dá uma olhadinha nessa live que vai valer a pena. Então, a primeira lei é calar-se em vez de criticar. A segunda é dar sugestão em vez de reclamar. A terceira é buscar solução ao invés de buscar culpados. Puxa, isso a gente é mestre também, né? Primeiro a gente quer saber quem é o culpado. Primeiro a gente quer saber de quem é a culpa para depois pensar numa solução. A gente quer responsabilizar as pessoas. Quando eu acho um culpado, ele é o responsável. E aí, por isso que a gente, ao invés de buscar solução, a gente busca o culpado, porque a gente não quer assumir aquilo. A gente não quer assumir a solução de um problema, ou não quer assumir a resolução de um problema. A quarta lei é fazer-se de vencedor ao invés de vitimizar-se. É fácil a gente entrar na vitimização. É fácil a gente achar que não é para mim, não é comigo, tudo eu não consigo, eu não posso, os outros são melhores. Tem até um vídeo também aí gravado que eu fiz falando sobre histórias ou historinhas, né? É muito fácil a gente ficar se vitimizando e dizendo assim, eu não estou conseguindo, porque eu não tenho tempo, eu tenho que fazer um monte de tarefa, eu tenho um monte de atividade, eu não tenho dinheiro, o mercado não está bom, por isso que eu não consigo um emprego melhor, uma promoção, o mercado não está bom, por isso meu negócio está indo mal. Mas ao mesmo tempo que a gente conta historinhas, que a gente se vitimiza, tem pessoas fazendo-se de vencedores. E eles levantam com uma energia, autoestima, coragem, força, arregaçam as mangas, mesmo que o cenário seja negativo, eles estão trabalhando e estão vencendo. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas se vitimizando, contando historinhas, tem pessoas fazendo história. Tem pessoas que estão batendo recordes, que estão tendo os melhores anos da sua vida, enquanto várias pessoas estão reclamando do momento, da crise, do governo, do partido, do político, e isso não muda nada. Qual é o meu papel? Né? A quinta lei, então, é aprender com os erros em vez de justificá-los. Isso seria fantástico, né? Porque diz que o
o inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Mas o tolo é aquele que, ao invés de aprender com seus erros, justifica. E justificar é transferir a culpa, é tornar-se justo, né? Justificar-se, eu sou justo porque outra coisa é culpada. Então, eu cheguei atrasado, culpa de quem? Culpa do trânsito, culpa da linha verde, culpa do semáforo que não está sincronizado, culpa de alguém, não é minha. A culpa não é minha, né? E aí vai dar uma de Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, a lei, a quinta lei, eu aprendo com os meus erros. E quando eu aprendo com os meus erros, eu me esforço para não voltar nesse mesmo erro de novo. E aí, quando eu justifico, eu fatalmente vou cair no mesmo erro. Então, se eu justifico que o problema para chegar atrasado é o trânsito, eu nunca vou sair mais cedo para poder chegar no horário. Porque sempre vai ter trânsito. Sempre ele vai ser ocupado. Eu posso dizer, eu chego no final do mês e nunca tenho dinheiro para poder fazer uma viagem. Passa os meses e eu nunca consigo viajar. Mas a responsabilidade é de quem? É minha. Que eu não faço um planejamento, não faço um orçamento, gasto com coisas que não devo, e aí tomo o lugar, tomo o dinheiro de fazer a viagem que eu quero. Daí a gente tem até que pensar, será que eu quero mesmo fazer aquela viagem? Será que eu quero mesmo fazer essa viagem? Ou eu estou só justificando, me vitimizando, encontrando culpados, reclamando, ao invés de buscar a solução, de ser um vencedor, de aprender com os erros, né? E a sexta lei da autorresponsabilidade é julgar as atitudes e não a pessoa. É fazer uma distinção entre comportamento e identidade. Quando alguém pensa, se você é pai e mãe, se você tem filhos e você já pediu para ele arrumar a cama, para ela arrumar a cama, e teus filhos não arrumaram a cama. Geralmente a gente diz o quê? A gente diz, você é preguiçoso, você é relaxado, você deixa tudo bagunçado. Quando a gente fala isso, a gente está julgando a pessoa, a gente está rotulando a pessoa com uma identidade, ferindo a identidade dela, dizendo que ela é preguiçosa, que ela é relaxada, que ela é qualquer coisa. Agora, quando a gente julga as atitudes, aí a gente olha para aquilo que foi feito. A pessoa é maravilhosa, mas ela não agiu bem nesse momento. E quando a gente faz essa distinção, a gente consegue separar o comportamento da identidade e isso faz uma grande diferença no relacionamento. Sabe, o casamento, a profissão, as finanças, os negócios, os relacionamentos comerciais que a gente tem, os amigos, né, que a gente tem. A gente, Anny, sabe, isso aí é consciência, tá? Você está agora desenvolvendo consciência, você está arrasada, consciência. 2 Coríntios 7:10 diz que a tristeza segundo o mundo traz vergonha, mas a tristeza segundo Deus traz arrependimento, traz mudança de vida. Né? Então, isso você está sentindo aí, você está um confronto. Né? Eu faço isso, então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso. Tenho que mudar as palavras que saem da minha boca para serem palavras de bênção e aprender como corrigir aquele comportamento que não foi adequado. Né? E talvez você pense assim, poxa, mas como que essas leis vão me ajudar? Como que isso vai me ajudar a ter relacionamentos melhores ou a alcançar aquilo que de fato eu desejo? Poxa, é simples. É simples de você pensar. Olha só, coloca de um lado a crítica, a reclamação, a justificação, os culpados, que mais? Vitimização, já falei. O julgamento da pessoa. Tudo coisa negativa. Do outro lado, você tem, ao invés de criticar, ficar calado. Ao invés de reclamar, você dá sugestão. Ao invés de buscar culpados, buscar a solução. Ao invés de vitimizar-se, ser um vencedor, ou fazer-se de vencedor, ter uma postura de vencedor, usar a energia de um vencedor.
Ao invés de justificar, aprender com os erros. E ao invés de julgar as pessoas, julgar as atitudes. Tudo isso que eu falei do lado de cá, que é criticar, reclamar, buscar culpado, vitimização e julgar os outros, justificar-se, são coisas que drenam a nossa energia, que sugam a nossa energia. E como eu falei da outra live aí, da vida tem altos e baixos, essas coisas nos puxam para baixo. À medida que eu reclamo, à medida que eu justifico, à medida que eu critico, à medida que eu busco justificativas, tudo isso me puxa para baixo. E faz com que o meu relacionamento vá para baixo. Seja o meu relacionamento profissional, meu relacionamento ministerial, meu relacionamento comercial, meu relacionamento conjugal, meu relacionamento familiar. Quando eu critico as pessoas, não tem ninguém que fique feliz. O criticado fica chateado. E quem criticou também fica. Aquele que reclama, aquele que justifica, os dois ficam chateados. Essas coisas puxam a gente para baixo, drenam a nossa energia e a nossa força. Mas se você, ao invés de criticar, ficar calado, se você der sugestões, se você aprender com os seus erros, e se você julgar as atitudes e não a pessoa, o que vai acontecer? Você vai potencializar o seu casamento, você vai levar a tua profissão para cima, os teus relacionamentos comerciais para cima. Você faz com que todos os seus relacionamentos e a sua própria atitude e postura passem a ser mais positivas do que negativas. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa que vive reclamando, que vive justificando, que não aceita os próprios erros, que só busca os culpados, que vive criticando os outros, a gente não gosta de ficar perto de gente assim. A gente prefere ficar perto de pessoas que elogiam a gente, que ajudam nas soluções, que aprendem com seus próprios erros, que não ficam cheios de mimimi, que você não pode falar nada que a pessoa fica cheia de mimimi. Então, a gente tem que ser essa pessoa que a gente gosta de se relacionar. E aí as pessoas vão ter prazer em se relacionar com a gente. Quando você busca essas leis, viver essas leis, tenho certeza que você vai alcançar tudo aquilo que você deseja. Porque os seus relacionamentos se abrem, os seus relacionamentos são potencializados, a tua energia, disposição e força para fazer qualquer coisa, ela é aumentada em muitas vezes. Então você consegue alcançar aquilo que você deseja. Mas a gente precisa ter consciência e ter autorresponsabilidade, uma decisão de dizer, isso aí é comigo. Isso aí agora sou eu que vou fazer. Isso aí agora eu sou o responsável. Agora quem cuida disso aí aqui sou eu. E aí você assume o comando da sua vida. Você assume o comando da sua vida para colocá-la nos trilhos e fazer andar na direção que você quer. Na segunda-feira eu vou falar sobre isso, vou falar sobre direção e velocidade. Duas coisas que são importantes na nossa vida. Então você pode indicar aqui, se você gostou dessa live, marca alguém aí nos comentários, indica alguém para poder assistir. No Instagram, não sei como é que faz isso. No Facebook você coloca no comentário, né? Está no Facebook também, na fanpage do SOS Família BR. Você pode ir lá acessar e você indica para alguém. Se você quer desenvolver isso, quer aprender direção, quer aprender sobre velocidade, na segunda-feira, 8 horas, a gente vai estar falando sobre isso, vou estar falando sobre isso, e eu tenho certeza que vai ser bacana também para você entender esse processo. Vale a pena você dar uma olhada aí nos vídeos que a gente tem aqui na fanpage, no Facebook, você dá uma olhada lá que a gente tem as outras lives, falando sobre a vida feita de altos e baixos, falando sobre histórias e historinhas, falando sobre consciência, que foi a de segunda-feira. Tem outros temas lá também interessantes. Então, toda segunda e quarta a gente está junto trabalhando isso. E se você quer aprender mais a respeito disso, a Briane e eu, a gente está organizando um workshop no dia 26 de maio, o workshop Maximize o Seu Casamento. E nesse workshop a gente vai trabalhar sobre isso. A gente vai trabalhar a autorresponsabilidade, consciência, a gente vai trabalhar outros aspectos, né, de sabotadores, quais são os sabotadores que estão na nossa mente, que acabam fazendo a gente parar, a gente não alcançar aquilo que a gente deseja no nosso casamento,
a não viver o casamento dos sonhos. Por que a gente não vive o casamento dos sonhos? Por que a gente não tem, às vezes, toda a alegria, prazer, harmonia, paz que a gente deveria ter no casamento? Então, dia 26 de maio, esse workshop vai ser no Hotel Sheraton, aqui em Vitória. E você tem aí, no Instagram tem, na bio tem o link, no Facebook tem o anúncio lá também, tem um vídeo lá na página. Você pode olhar para poder acessar e fazer a tua inscrição. E vai ser um dia inteiro, vai ser de 8h30 da manhã até as 18 horas. São praticamente 8 horas que a gente está desenhando no detalhe, né, minuciosamente, para ser um dia de transformação para a tua vida, para o teu casamento, para você sair de lá, assim, cheio de energia, vigor, para fazer uma revolução na sua vida. E eu tenho certeza que isso vai impactar não só a sua vida. Tenho certeza que esse dia 26 de maio está marcado para impactar a tua descendência, para impactar as gerações e gerações que vêm depois de você. Teus filhos vão ser impactados por aquilo que você vai viver nesses dias, nesse dia 26. Tenho certeza disso. Então, você está convidado a conhecer mais, ir lá acessar a nossa página, ver, né, as informações. Qualquer dúvida, me chama aqui na mensagem, a gente conversa, eu posso tirar as dúvidas. Então, vai ser assim, vai ter muita palestra, vai ter muita experiência, vai ter muita vivência, vai ter prática, exercício prático para fazer ali na hora. E assim, vai ser algo que vai potencializar, vai maximizar, vai elevar o teu casamento, eu tenho certeza disso. Então, fica ligado aí no link, na bio. Bom, falta um mês, né? Dia 26 de maio, amanhã é dia 26, praticamente um mês, 30 dias aí, 31 dias agora, né, para o evento. E você já sabendo, está convidado. E você já sabe aí, ó, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas não é fácil. Não é fácil fazer um evento como esse, não é fácil você se preparar para um evento como esse, não é fácil você viver as experiências que a gente já viveu, né? Estou olhando para cá, que o Briane está aqui do outro lado, está estudando ali, e não é fácil viver, enfrentar, vencer as dificuldades que a gente já viveu, e a gente quer compartilhar isso com você. Porque assim como a gente conseguiu elevar, potencializar, maximizar o nosso casamento, a gente quer mostrar para você meios de como você pode fazer isso no teu casamento. Então, talvez você queira fazer também como algumas pessoas já fizeram. Teve pessoas que fizeram a inscrição de outras pessoas. Teve pessoas que indicaram para amigos para poderem fazer. Então, se você quiser, ajuda a gente a divulgar. As vagas são limitadas, são poucas vagas, mas você precisa correr para fazer a inscrição ou ajudar aí na divulgação, porque vai ser um dia de bênção, eu tenho certeza disso. A gente vai estar nesse dia falando os temas que a gente vai abordar, né? Eles têm base com princípios bíblicos, com inteligência emocional, com ferramentas de coach. A gente vai estar, é um seminário fantástico que você vai sair de lá impactado. Então, fica aí a dica para você conhecer mais. E o meu desejo para você é que no decorrer dessa semana, você, de maneira consciente, decidida, você assume a responsabilidade. Você bata no peito e diga assim, olha, isso aí agora sou eu que vou resolver. Eu sou a solução desse problema. Eu sou a solução dessa situação. Né? Eu vou fazer acontecer. Que você tenha força, que você tenha disposição, que você realize e alcance tudo aquilo que você sonha na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus negócios, na sua profissão, ok? Me ajuda aí a compartilhar com outras pessoas. Segunda-feira eu estou de volta aqui com uma outra live às 8 horas, falando sobre direção e velocidade na vida. Deus te abençoe e até lá.